bem-vindos ao Nervos Entrevista. Eu sou a Nayara Renault e prometi que voltava logo. E olha a gente aqui uma semana depois. E esta 9ª edição está pop, porque sim, o destaque da vez é o filme Cinderela Pop, que estreou nesta quinta-feira, 28 de fevereiro. Nós conversamos com a equipe do longa-metragem, entrevistando a autora do livro que deu origem a ele, a Paula Pimenta, o diretor da produção, Bruno Garotti, e os atores Felipe Bragança e Giovanna Grigio. Aí você vai dizer, mas cadê a Maísa? Calma que você vai ouvir a voz dela agora neste trechinho do trailer para sentir qual é dessa Cinderela Teen. Minha vida sempre foi um conto de fadas. Uma família perfeita. Cintia, acorda! Até que essa aí apareceu. Eu não tô dizendo, larga tua mulher que eu que mereço essa vida boa. Eu tô dizendo isso? E foi aí que eu parei de acreditar no amor. O livro Cinderela Pop foi lançado em 2015, com a escritora Paula Pimenta já atingindo a marca de autora nacional mais vendida no ano anterior dessa publicação, em 2014. E não demorou muito para a sua atualização do conto escrito pelo francês Charles Perrault e os famosos irmãos Grimm, que já foi representada das mais diversas maneiras nos mais diversos meios, chegar às telas do cinema agora. Marcelo Sabac adaptou a obra para o cinema e Bruno Garotti, que já esteve à frente dos filmes Eu Fico Louco e Tudo por um Popstar, dirige o longa. Nessa entrevista para o nosso podcast, a Paula e o Bruno contaram como foi esse processo de adaptação da história para os tempos atuais. Comentaram sobre a produção voltada para o público adolescente, entre outros assuntos como você ouve a seguir. E eu queria começar assim perguntando como foi, a princípio, trazer uma história que é tão icônica, né, como Cinderela, que já foi adaptada várias vezes, representada de várias formas. Sim. E assim, primeiro para você, Paulo, no livro, e para você, Bruno, para representar isso e dando um tempero brasileiro, né? Bom, eu tive esse cuidado exatamente porque tinha já várias versões de filmes de Cinderela e de livros também, e eu não queria repetir algo que já existisse. Então, eu reli tudo, desde a primeira versão de Cinderela eu busquei isso, até no cinema, né, os mais atuais de todos. E aí eu tentei achar algo que ela não tivesse perdido. Eu falei, bom, vai ser um sapatinho mesmo, mas um sapatinho atual. Não vai ser um sapatinho de cristal. Eu cheguei no All Star. Eu queria que ficasse bem diferente, então eu criei essa coisa dela ser DJ, dela gostar de música, que ainda não tinha visto uma Cinderela assim. E o que mais? A questão dela não ficar esperando um príncipe, né? Nesse caso, foi o príncipe que buscava uma princesa. Então, foram as coisas que eu tentei realmente modernizar, porque eu acho que hoje em dia é isso. Nenhuma princesa fica mais esperando ser salva por um príncipe, não, né? As meninas estão indo atrás do que elas querem. Se aparecer um príncipe aí no meio, ok. Mas não é prioridade mais, sim, não. É lucro. Não, é isso também. Eu acho que o que me encantou, né, no livro da Paula, de cara, foi como ele traz para uma história clássica, né, milenar, as questões de hoje em dia, né, não só da juventude, mas principalmente na juventude, onde as transformações acontecem mais rápido, né, você ter uma Cinderela que corre atrás dos próprios sonhos, que tem os próprios recursos, que ela não depende de príncipe, que o príncipe só atrapalha, né? E colocar em choque com essa madrasta que tem justamente um pensamento mais antiquado, né? A madrasta ainda procura, ainda acha que a solução dela vai ser através de um homem e através do marido, né? Através de um namorado para a filha. A madrasta tem todo um pensamento antigo que vai entrar em conflito com essa Cinderela Pop. Sim, essa modernidade, né? Então, acho que coloca muito bem, esses temas são muito bem explorados no livro e é um prato cheio para a gente levar para um filme, né? Sim. E como foi o processo de adaptação mesmo, assim, se você chegou a colaborar com o Marcelo na adaptação? Bom, era um cuidado que eu quis ter, porque eu, como leitora, odeio quando estragam os livros que eu gosto. Eu chego no cinema, não tem nada a ver, eu saio revoltada, assim. Então, eu não queria que isso acontecesse. Então, o primeiro roteiro que me mostraram, eu não gostei.
Eu de cara falei, não existe isso, vocês estão distorcendo o livro e tal, foi uma bronca. Então, já apresentaram um segundo bem melhor, mesmo assim eu falei algumas coisas, eles me ouviram muito o que eu falei, sabe? Eu tentei realmente deixar fiel. O que foi mudado, eles me deram razões, me falaram isso tem que acontecer por essa razão e tal, então eu acabei concordando, mas eu acho que dá para ver muito bem o livro ali, dá para enxergar o livro, eu acho que os meus leitores não vão sair decepcionados, Sim. não. Sim. E até nessa questão do público adolescente, né, a gente viu um crescimento de filmes para o público adolescente, tanto Tudo por um Popstar, né, vindo, e assim, uma boa recepção do público também, né, a resposta tem sido favorável. E isso é uma coisa que aconteceu um pouquinho antes na literatura, você, a Thalita, etc., e que antes era um pouco restrita à TV, só Confissões de Adolescente, Malhação. Vocês acreditam esse aumento de produções para o público adolescente, de enxergar o público adolescente, e quais são as dificuldades e as alegrias, os prazeres de trabalhar com esse público? Eu acho que ter dado certo, sabe? Eu acho que teve Fala Sério Mãe, né? Tudo para um Popstar, e ver que realmente essa coisa de transformar um livro em um filme é uma coisa que você sabe que vai meio que dar certo, porque o livro já é um sucesso. Ninguém pega um livro qualquer que não é e vamos fazer. Geralmente não, geralmente pegam os livros que já agradam. Então, assim, isso já é meio caminho andado para saber que o público vai gostar. Então, eu acho que aumentou por isso, por causa do volume de livros de adolescente que está acontecendo exatamente. Quando eu comecei, me falaram que... Eu comecei a procurar editoras, meu primeiro livro, que foi fazer meu filme, eu ouvi que adolescentes não liam livros grossos, então que meu livro não ia agradar. Então, assim, já tinha Harry Potter, então eu sabia que a pessoa estava completamente enganada, né? Sim. Eu acho que eles começaram a perceber que adolescentes leem, sim, desde que sejam os assuntos que eles gostam. Então, eu acho que foi esse aumento de livros que está gerando esse aumento de filmes adaptados para adolescente. Sim. E aí teve o resto da sua pergunta? Não, é de, assim, dificuldades e prazeres de trabalhar com esse público. Eu adoro trabalhar com esse público, porque a minha adolescência foi muito marcante, sabe? Foi uma das fases mais felizes, assim, da minha vida. Então, assim, eu escrever é como um pouco voltar no tempo. E o adolescente, o adulto, quando ele lê um livro e ele gosta, ele fala, ok, adorei esse livro. O adolescente não, ele abraça o livro, ele me manda uma carta, nem é assim, sabe? O recado não, escreve carta e manda presente, abraça. Então, assim, é muito gostoso. O adolescente é muito intenso e receber isso, eu acabo vivendo um pouco nesse mundo também. Sim. Da mesma forma, é isso, eu adoro trabalhar. O primeiro filme adolescente que eu trabalhei foi o Confissões de Adolescente, que é uma direção da Cris D'Amato. Eu trabalhei no roteiro junto com o Silvio Gonçalves e o Matheus Souza. E ele era uma... A turma que vem junto, né? Primeiro você trabalhar com uma coisa que te traz tanta nostalgia, tanta lembrança boa, como a Paula falou. E a turma que vem junto, você trabalhar com um elenco jovem, é sempre um elenco que está com muita vontade, né? Que está com muita gana de fazer aquilo ficar bom. Então, essa energia contagia a equipe, eu acho que imprime na tela. Então, depois daquela experiência, eu falei, quando eu for dirigir meu primeiro filme, eu quero investir nisso, quero fazer isso. Aí eu fui atrás do livro do Christian Figueiredo, do Eu Fico Louco, Sim. Depois tudo para um Popstar e agora Cinderela Pop. Ou seja, eu tive o privilégio de trabalhar sempre com livros que já eram muito queridos, né? E eu acho que é uma fase muito rica, é uma fase que tem muito conflito, né? E a juventude atual ela é tão interessante porque ela está na frente, né, com todas essas... tudo que está sendo transformado agora, tem uma revolução de pensamento, de comportamento, que nos jovens ela está acontecendo mais rápido, né? E isso gera conflitos, e conflito é interessante, é o que a gente busca para fazer um filme. Então, esse material do livro da Paula era perfeito para a gente transformar num filme. E você que, justamente, o primeiro livro era fazendo um filme, o que tem, assim, agora adiante, que eu sei que você conseguiu, que todos os 7 livros estão com os direitos vendidos,
E aí, como que vai ser agora daqui para frente com as próximas adaptações? E você, Bruno, também próximos projetos que tem, assim, que pode adiantar? O Princesa Adormecida, que é a minha releitura da Bela Adormecida, vai ser o próximo. Já tem roteiro, já está em fase de escolha de elenco. O Bruno vai dirigir. Então, já até adianto aí um dos próximos projetos dele. O roteiro também do Marcel Sabá, que fez a adaptação o mesmo do Cinderela Então, Pop. manter a equipe e um time parceiro, né? Sim. E aí todos os outros também já estão bem encaminhados. Tem uma ordenzinha aí, mas o próximo realmente vai ser o Princesa Adormecida. Certo. Muito legal a conversa com o Bruno e a Paula, né? Então imagina como foi o papo com Felipe Bragança e Giovanna Grigio. A dupla de amigos na vida real traz sua amizade para as telas, com o ator encarnando o príncipe desse conto de fadas moderno, o cantor de baladas românticas Fred Prince e a atriz vivendo sua parceira, a vlogueira Belinha. Os dois falaram pra gente sobre essa amizade no quarto trabalho que fazem juntos, o processo de construção dos seus personagens e muito mais. Primeiro, obrigada pelo tempo de vocês. E começando justamente pela, assim, essa parceria de vocês, assim, já é o quarto trabalho. Vocês fizeram TV, teatro, cinema, e aí eu queria que vocês comentassem sobre essa amizade, o quanto ajudou a fazer essa amizade na ficção também, construir essa amizade, e também, assim, quanto desafiou vocês, assim, o que a gente pode fazer de diferente dessa vez? Ainda bem que a gente é amigo, né? Porque imagina, o quarto trabalho com a pessoa que você não gosta. Nossa, imagina. Aí é muito ironia do destino, né? Mas aí seria muita ironia. Mas a gente, por exemplo, a gente queria criar algo que fosse do Fred e da Belinha. A gente criou um toquezinho. Um toquezinho. Mas é muito que legal, porque rápido, mas... como eu e o Felipe, a gente já tem essa conexão, ele é meu melhor amigo, a gente trabalhou várias vezes juntos, a gente já se conhece no lugar de trabalho. Ao mesmo tempo que é um lugar muito confortável, também é um lugar muito bom pra gente experimentar muitas coisas, Exato, né? Então, jogar em cena, sabe? A gente conseguia transformar qualquer interaçãozinha boba numa coisa muito genuína, muito verdadeira, que a gente pudesse estar sempre trazendo com mais verdade, sabe? Não, eu acho que essa intimidade que a gente já tem nos levou a criar muitas outras coisas, como mesmo esse toquinho que não aparece muito, traz um histórico para os personagens que é ótimo, entendeu? Sim, completamente. Então, isso ajudou muito. Eu acho que não tem não tem um lado ruim para o fato da gente se conhecer e fazer esse trabalho. Sim. E para você específico, assim, Felipe, você já trabalha em musicais, etc. Mas como teve algo que você teve que fazer uma pesquisa diferente para construir o Fred ou não? Na verdade foi uma construção diferente do que eu tinha feito, já mesmo em musical, enfim. Porque são músicas originais, né? E ninguém nunca tinha cantado, então eu estava lá no processo de composição das músicas, de quais instrumentos que a gente poderia usar, eu junto com o Bruno, né? A gente, como eu poderia cantar, então várias vezes o Bruno me pedia para cantar de uma forma, às vezes eu estava em casa e aí mandava um áudio para ele, pro WhatsApp mesmo, assim, eu gravava alguma coisa com o meu violão e via se ele gostava, e a gente foi criando essa identidade do Fred Prince juntos, assim, né? Essa identidade musical dele. Essa foi o maior desafio, e também ficar à vontade num show, né? Que ele faz vários shows, ele já está acostumado com isso, e é algo que eu nunca tinha feito, um show cantando mesmo para a plateia, assim, junto com a plateia e tal. Mas eu fiquei bem feliz com o resultado, de qualquer forma. Sim. E também uma coisa interessante do Cinderela Pop é justamente essa pequenas subversões assim de gênero, justamente de ser o príncipe que espera, né? Pela princesa. O príncipe que vai atrás, né? Exato. E também do seu personagem, Giovanna, de também buscar, né, fazer com que a personagem da Bárbara enxergue, assim, né, que ela tem que se valorizar. Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso. Cara, sobre a Belinha, uma coisa que... A Belinha, ela é youtuber, né? Ela conversa já com o público, então ela gosta, ela sente essa necessidade de conversar, de passar uma mensagem, de ajudar, sabe? É genuíno dela. Então, quando ela encontra a personagem da Bárbara, vê o que tá acontecendo, ela não se cala, sabe? Ela fala mesmo, ela não tem
ela tem empatia suficiente para perceber essa situação e coragem para ir lá, chegar numa menina que ela nem conhece, nunca viu na vida, e falar, mana, tamo junta, sabe? Eu vou te ajudar. E eu acho que representa muita coisa que a gente tá vivendo. Eu tô sentindo que cada vez mais, nós mulheres, a gente tá se unindo de uma forma muito genuína, de que eu não preciso conhecer a mina que tá do meu lado para pegar na mão dela e falar, tamo junta, sabe? Eu acho importantíssimo, além do fato de fragilizar mesmo. Eu não sei nem se fragilizar é a palavra certa, mas os homens, os príncipes, no caso, que estão sempre numa posição de poder e de que eles estão super bem sem a princesa que quer eles. Acho importante colocar eles nessa outra posição, assim, para mostrar que é normal e é tão bonito quanto, e é tão romântico quanto. E eu fiquei muito feliz, porque parece comigo também. Eu me sinto nesse lugar de ser quase sempre atrás mesmo e de me declarar, não sei o quê. E eu acho muito importante que homens, né, jovens, que é inclusive o público desse filme, vejam que tudo bem, sabe? Sim. E você comentou, Giovana, sobre youtubers, etc. Você chegou a pesquisar alguma coisa sobre algumas youtubers famosas ou não? Porque você também já é um pouco influencer no Twitter, né? Você tem vários seguidores. Eu já conhecia um pouco desse lugar de influência. Claro, não é o meu trabalho, né? Mas veio junto. E eu tive que aprender a lidar com isso. Então eu sei como é que é poder influenciar as pessoas no melhor sentido da palavra, sabe? De poder passar coisas boas adiante e tal. E eu sou uma pessoa que eu consumo muito o YouTube. Eu assisto muita coisa no YouTube. Eu também. Nossa, eu escuto podcasts no YouTube. Eu acompanho youtubers militantes, eu aprendo muito, tem muitos canais incríveis que não alcançam tanta visibilidade. Não, óbvio, tem muita porcaria, mas também tem muita coisa de qualidade. Então, eu acho que eu já tava, a Belinha, quando eu li sobre ela já estava no meu imaginário, porque ela é super popular, ela fala com os jovens, então ela tem aquela animação tal de youtuber bem teen. Mas ela fala de coisa séria também, sabe? Porque uma coisa não impede a outra. Sim. E justamente dessa questão do público adolescente, a gente percebe que nos últimos anos teve um crescimento de filmes, né, para esse público, e era uma coisa que aconteceu um pouco antes com a literatura, com a própria Paula, a Thalita, e que antes só estava restrita assim à TV com confissões de adolescente com a própria Malhação, assim, era algo que agora está se enxergando mais, assim, que a gente pode falar com esse público. Então, eu queria que vocês falassem, assim, de como pode ser benéfico, né? E como esse crescimento pode ajudar, assim, a conversar com esse público. Eu acho que se essa indústria está crescendo, né? Se esse gênero está crescendo, é porque alguém está consumindo, né? Então, esse público quer mais, eu acho que tem mais o que fazer, desde que a qualidade cresça junto, que eu acho que está crescendo também, a qualidade das histórias que estão sendo adaptadas ou que estão surgindo originalmente, e que surjam mais mesmo. Eu acho que tem mais que diversificar o catálogo de filmes, sabe? Cara, eu amo filme adolescente. Eu amo a pauta adolescente. Eu adoro coisas adolescentes, sabe? Então, e eu fico muito feliz de ver que a gente tá produzindo tanta coisa, porque a gente tá... Porque quando a gente é adolescente é muito esse momento de eu não quero assistir esse filme porque é infantil, mas talvez eu ainda não possa assistir outro filme porque é muito adulto, sabe? É um público que tá lá cheio de energia, que precisa ser compreendido, que é bem a fase que a gente não se compreende, sabe? Então... Você tem uma identificação, né? Então é bom demais falar com esse público. É um público que quer que a gente fale com ele, sabe? Pô, eu fiz Malhação e foi muito isso, sabe? A galera gostava de ter o contato, sabe? Tipo, façam coisas pra gente, a gente quer assistir, a gente gosta de assistir e a gente tá fazendo, sabe? É arte pra todo mundo. Sim. Precisa dessa identificação mesmo. Sim. E até pra uma introdução de um público novo até pro cinema nacional, etc. E, assim, o que vocês podem adiantar, assim, de próximos projetos, assim, que vocês têm? Bom, para mim, eu vou começar uma novela da Globo, que é a novela das 6, a próxima das 6, Órfãos da Terra, uma novela sobre refugiados que vem aqui para o Brasil. Muito importante, eu estou muito honrado de participar. Eu, por enquanto, tenho os meus... eu tô com os meus projetos, as minhas ideias, mas
aquela coisa, né? Enquanto não é verdade 100%, a gente não conta pra ninguém. Vida de ator é assim mesmo. E você acha que acabou por aí? Não. Quem acompanha aqui as nossas entrevistas sabe que eles não podiam se despedir sem dar uma dica no Conexões Nervosas, nosso quadro de recomendações em que os próprios artistas falam de obras relacionadas ao seu trabalho. Então, se você curtiu o filme Cinderela Pop, também pode gostar. Eu posso falar, se você assistiu Cinderela Pop e você gostou, leia todos os livros da Paula Pimenta. Adorei. Obrigada. Bom, eu vou retribuir. Se você gostou de Cinderela Pop, assista Tudo por um Popstar, Eu Fico Louco, os filmes do Bruno. A gente podia indicar filmes adolescentes, que Então, são legais, né? eu vou indicar aquela série que eu adorei na Netflix, que é Sex Education. Education, eu é adorei maravilhoso. essa série. Eu gosto Amo. muito dessa série. Eu amo essa. E 2 filmes adolescentes que eu gosto muito, que pra mim são incríveis, que é As Vantagens de Ser Invisível. Muito bom. O livro é melhor ainda. E... Nossa, o livro é incrível. O livro é Leiam o muito bom. livro, leiam mais de uma vez. E Lady Bird, que é um Lady filme Bird. muito bom e é sobre adolescentes. Sim. Então, se vocês gostam de coisas teen, assistam essas coisas, entendeu? Muito bom. Certo. Obrigada, tá, gente? Obrigado. Obrigada pelo tempo de Valeu. Obrigada. é isso. E assim chega ao fim este Nervos Entrevista de número 9, destacando o filme Cinderela Pop, que, lembrando você, está em cartaz em vários cinemas do país através da Galeria Distribuidora. Cheque a programação das salas perto da sua casa e fique ligado também aqui na programação do nosso podcast. Vocês viram que essa temporada de 2019 começou semanal. E vamos torcer para a frequência continuar assim, que a agenda de entrevistas e o tempo ajude a amiguinha aqui, né, gente? Mas tenho certeza que você pode arranjar um tempinho para prestigiar o cinema nacional, assim como a gente faz aqui. Ouça as nossas entrevistas com as equipes de filmes como O Homem Livre, Benzinho, Pela Janela, O Animal Cordial e outros títulos que você pode escutar no SoundCloud, Google Podcasts e no nosso site, o www.nervos.com.br, onde você encontra ainda mais material sobre produções brasileiras e internacionais, com novidades do cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Segue a gente, compartilha, comenta com os amigos e aguarde que semana que vem tem mais. Até a próxima!